Vamos de imediato passar a palavra ao senhor Eduardo Basso, que é o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Pecanicultura. Não, Eduardo Bassos, nós somos produtores e temos área aqui em Dom Feliciano, mas bem pertinho aqui de Monte Castelo. Bom, eu vim aqui escutar sobre a exportação para a China, né? Não estava no programa nosso hoje de o IBPCAM ter uma participação nesse evento, mas a pedido do nosso coordenador da Câmara eu vou colocar algumas coisas para você sobre como o IBPCAM está encarando os próximos tempos. Não pretendemos, veja, eu não tenho experiência de produção, tem aqui o Jaceguá, tem o Clóvis, tem gente aqui que tem uma grande... A minha experiência e contribuição que eu trago para o setor é de comércio internacional. Vamos olhar de duas maneiras. Vamos olhar do Brasil para fora e do Brasil para dentro. Vamos tentar dividir a nossa conversa dentro dessa perspectiva. Olhando do Brasil para fora, qual é a produção mundial de pecan? 340 mil toneladas. Quanto é que é? 340 mil toneladas. Dessas, a metade, os países que produzem, consomem. Sobra 170. Bom, então temos 170 para vender. Dessas 170, tem o Canadá, que compra 12 mil toneladas, que não produz, e tem a Europa, que compra 100 mil toneladas e não produz. Então, nós temos 112 mil toneladas das 170. Sobrou? Clóvis? 60, um pouquinho mais. Aonde vão essas 60? Porque, teoricamente, são comercializadas com casca. Então, nós temos para vender, dever de casa, de vender 60 mil toneladas no mundo com casca. O ano passado, 49 mil toneladas foi para a China. 48. Então, das 60, sobrou 12. Então, vejam os senhores, 84% da venda mundial de pecan com casca vai para a China. Quem pode vender para a China? Você sabe? O Brasil não pode. Jaceguá, quem é que pode vender para a China? Então, México, Estados Unidos, África do Sul e Itália. Por que Itália? Ninguém sabe. Os italianos são sempre metidos, né? Então, quem vende? Estados Unidos, México, África do Sul e Itália. Então, por que nós não conseguimos vender? Nós não temos acordo sanitário com a China. Faz 2 anos, o IBPCAM já concluiu todas as informações para o governo chinês. Faz 2 anos que nós estamos esperando que venha uma comitiva para o Brasil, para abrir o Brasil, né, para dizer que o Brasil está dentro das normas sanitárias exigidas pela China. Isso pode acontecer em algum momento. A Argentina também fez o mesmo processo, e esse mês eles vão receber a comitiva chinesa para olhar as suas instalações. Pode ser que a Argentina abra esse ano ainda, que seria, né, excelente. O que o IBPCAM está fazendo, pedindo que a turma, quando vier para Buenos Aires, dê uma passadinha pelo Rio Grande, né? De repente, aproveitamos. Será muito difícil, mas estamos tentando fazer isso. Essa é uma ação específica que o IBPCAM tem trabalhado com o Ministério da Agricultura, com a Secretaria da Agricultura, com a Embaixada do Brasil em Pequim. Entende? Praticamente todo mês nós cobramos, entende, uma resposta. Então, chegamos a 2 conclusões. Primeiro,
o maior mercado internacional de pecan que existe é pecan descascado. Segundo, o segundo maior mercado é com casca, dos quais 2/3 ou mais de 2/3 vão para a China. Então nós temos que saber que quando nós olhamos do Brasil para fora, se nós temos 7.000 toneladas de produção, ou 6.500 toneladas, como diz o Jaceguá, quanto por cento disso vai para fora? E quanto por cento fica aqui dentro? Então, 60% fica aqui dentro, que é descascado, e 40% fica disponível para o mercado internacional. Ok? Quanto é que vai ficar disponível para o mercado internacional? 40. Isso significa de 2 a 3 mil toneladas. Acho que essas são as importâncias das quantidades que nós estamos falando e como nós, como produtores, temos que se posicionar. Basicamente, até 2020, nós não exportávamos. Ou as exportações que havia não eram significantes. Houve algumas tentativas, um ano saiu 3 containers, outro ano saiu 1 container, outro ano saiu meio, um pouco com casca, um pouco sem casca. Algumas experiências muito ruins, inclusive. O cliente recebeu, reclamou da qualidade, não pagou, enfim, teve de tudo aí. Então, 2021 nós embarcamos 400 toneladas para o exterior. E não queimamos o filme. O que foi pago, todos os produtores receberam, né? Gerou aí $1,5 milhão, entende? 1/3 disso foi pago antecipado, 2/3 foi pago antes do cliente retirar, né? Procuramos ter todos os cuidados e fez com que o preço médio da pecan no Brasil melhorou. Nós saímos de um patamar de 9, 10, 11 e passamos para um patamar de 12, 14 e teve negócios até mais do que isso. Quer dizer, a exportação gera um preço médio maior. Tendo um preço médio maior, significa que o produtor está melhor. Produtor melhor dá alegria para o seu Dornelles. O seu Dornelles começou a vender máquina. O seu Rovler começou a vender máquina. E o parque industrial de equipamentos começou a melhorar. Isto é, sentiram que efetivamente começa a ter riqueza, começa a ter um futuro diferente do que nós vimos tendo até então. O maior consumo no mundo de pecan está nos Estados Unidos. Quanto consome um americano de pecan por ano? Eduardo? Então, a população dos Estados Unidos são 330 milhões de habitantes. Cada habitante consome 240 gramas de pecan por ano. Portanto, dá 80 mil toneladas. Ok? Quantas gramas, Eduardo? 200 gramas por habitante ano. Quantas gramas um brasileiro consome de pecan por ano? Um brasileiro consome 10 gramas por habitante ano. É uma estatística, é uma forma de analisar que leva em consideração o preço da pecan, a quantidade de gente, o costume, né? Porque a pecan nos Estados Unidos é antiga, é de lá que veio a pecan. Nós não temos isso na nossa tradição. Nós temos a erva mate. Eles não têm erva mate. Nós não temos que introduzir a erva mate lá como eles têm que introduzir a pecan aqui. Então, pessoal, nós estamos nesse processo. Nós consumimos 10 gramas por ano. Pecan
no mundo inteiro é um produto caro. Das nozes, é a mais cara. É a mais cara. Uma pecan descascada vale de 10 a 14 dólares por quilo. Ok? É uma das nozes mais caras. Portanto, nós podemos almejar que no Brasil, quem vai consumir pecan é a classe A e B. Classe A e B, classe econômica, socioeconômica no Brasil, A e B, tem 33 milhões de pessoas. E essas pessoas ganham por mês mais de $1.000. Então, dos 212 milhões de habitantes que o Brasil tem, 33 milhões ganham mais de $1.000. Esses podem consumir pecan, Paulo? Deve. Boa resposta. Se esses, classe A e B do Brasil, consumir o que os americanos consomem, 240, a produção do Brasil hoje teria que ser, só para o mercado interno, de 8.000 toneladas. Portanto, a pergunta que nós queremos responder: existe futuro na produção de pecan? Vale a pena o senhor Donelles esquentar a moringa dele, inventando novas máquinas para nós, ou copiando as máquinas que tem no mundo, as melhores máquinas do mundo, porque esse setor tem futuro? Essa é a resposta que todos nós, produtores, estamos buscando. Portanto, nós estamos olhando o Brasil daqui para fora e o Brasil daqui para dentro. Ok? Então, chegamos a essa conclusão. Potencial existe. O que falta? Londrina, ninguém conhece pecan. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pode passar no supermercado lá, não tem pecan. Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Goiânia, ninguém conhece pecan. Pessoal, o que falta é a promoção. São cidades riquíssimas, são cidades que têm mais de 300, 400, 600 mil habitantes, que têm um potencial de consumo maravilhoso e ninguém conhece. Então, aquilo que o Jaceguá falou há pouco, a necessidade de nós promovermos a pecan. Isso é vital para nós. E isso faz com que de alguma forma nós nos libertamos das variações que acontecem no mercado internacional. Então, o que nós observamos lá fora? Uma grande mudança, acho que todos nós temos a mesma preocupação, mas um novo alinhamento internacional, Rússia, China, Brasil, né, numa área mais socializada e se afastando desses blocos econômicos que nós vivemos até hoje, né, que é a Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e vem para a América do Sul. Então, nós vivemos esse momento de grande mudança que nenhum de nós, nesse momento, pode saber onde vai terminar. No meio disso tem uma guerra, no meio disso tem inflação aumentando no mundo inteiro, no meio disso tem os juros aumentando no mundo inteiro, no meio disso tem bancos quebrando. Eu nunca imaginei que ia escutar o que escutei há 2 meses atrás, um banco suíço quebrar. Porque aquilo lá para nós sempre foi uma fortaleza. 2 ou 3 bancos americanos nos últimos 2 meses, 3 quebraram. Então, pessoal, é um momento de insegurança. E o que a gente faz no momento de insegurança? Procura investimentos seguros. A gente vai para a terra, a gente vai para esse tipo
mais conservador do investimento. Então, eu quero deixar bem claro para todos vocês que é um momento de grande reflexão de aonde nós vamos colocar os nossos ovos daqui para frente. Né? Com certeza não é só numa cesta, mas vamos procurar diversificar os investimentos. Então, olhando do Brasil para fora, nós temos esse cenário, que é um cenário bem atrapalhado. Por outro lado, os preços praticados no mercado internacional nos últimos 4, 5 anos chegaram a uma média de $5,18 por quilo. Teve, em 2021, a briga do Trump com a China, que fez com que a América trabalhasse com $3,50. Teve a pandemia, né, que no momento refreou, e os chineses compraram quase que a metade do que vinham comprando, mas dentro desse cenário todo, a média dos últimos 5 anos foi $5. Isso me diz que trabalhar em termos de mercado internacional com preços de $5 para pecan com casca é um número que está aí à nossa disposição. O que altera esse número? A recessão que nós estamos vivendo dentro daquele quadro de inseguranças que nós estávamos até agora. Então, na medida que nós temos que fazer preço de venda para os nossos clientes do exterior, nós temos que ter presente essa realidade. A pecan com casca, de setembro do ano passado até dezembro, caiu 35% nos Estados Unidos. E a pecan sem casca caiu de 12% a 15% nos Estados Unidos. Então, é dentro deste cenário, né, que o seu Ortiz, quando vai vender a pecan descascada dele, sabe que aqueles $12, $13 que ele pegava o ano passado, esse ano a realidade é outra. Ou não é? O Ortiz esteve em Londres agora, né, está com as últimas informações sobre a realidade do mercado internacional. E foi, o ano passado, um grande exemplo para nós de venda de pecan descascada para o mercado internacional. Né, chegando lá quase 200 toneladas. Né? E isso está publicado aqui pela Câmara de Comércio e de Exportação, né, que foi para mim, uma prova que o Brasil pode participar desse mercado, que não é coisa do outro mundo, entende? Que é um jogo que nós podemos jogar, só temos que ter uma característica. E em cima dessa característica está o futuro da produção do Brasil. Qual é? Paulo. Qualidade. Eduardo. Qualidade. Clóvis. Então, ou temos qualidade, ou não participamos do jogo. E a qualidade se faz, Clóvis, no campo. Começa com uma produção de forma profissionalizada. E nós temos que sair de uma atividade extrativista e passar por uma atividade profissional. E aí significa que nós não podemos deixar a fruta no campo, no chão. Nós temos que colher, temos que secar, temos que limpar, temos que deixar essas ações todas feitas, não secando com 40 graus, secando com 30. Se secar com 40, o Ortiz vai estar com uma pecan escura, não vende, ou vende por um preço menor. Se for com 30, ela fica clara, âmbar, dentro das exigências. Então, entender o que se chama sair de uma atividade extrativista e ir para uma atividade profissional. Então, o futuro da pecan se chama qualidade. Esse processo nós estamos passando, os argentinos estão passando, e nós, mais os argentinos, representamos 2,8% da produção mundial. Então,
representatividade no mundo é muito pequena. Mas nós temos área, nós temos tecnologia, nós temos clima e temos vontade de vencer. Isso significa que nós temos tudo para ser um grande jogador dentro do mercado internacional. E temos um exemplo para copiar, que se chama África do Sul. 85% da produção da África do Sul no ano passado foi vendido para a China, com casca. Eles têm o mesmo clima que nós, e uma parte das variedades que eles têm lá também nós temos aqui. Eles têm propriedades, em geral, maiores, têm propriedades lá de 50 a 100 hectares, então um número menores de produtores, mas já estão com qualidade. E a África do Sul está bombando. E o Mandela, quando presidente, foi de uma sabedoria incrível. Quando ele assumiu a África do Sul, foi eleito, ele chegou para o mundo todo e disse: pessoal, eu preciso da ajuda de todos. Portanto, deixem os produtos da África do Sul serem vendidos para vocês sem barreiras tributárias. E o mundo todo, vendo que a África do Sul, naquela altura do campeonato, não era nem importante, abriram. E ela entra na China somente com 8%, coisa que para os americanos, para o mexicano, custa mais do que o dobro de tributos. Então, Mandela teve essa sabedoria e nós temos que saber como vamos jogar. Eu queria escutar o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento hoje, que teve na China, para ver qual é o espaço que nós temos para negociar na China. Porque não tem dúvida, é 85% no mercado mundial de pecan com casca, e o futuro nosso, pelo momento que nós vivemos, depende muito dessa possibilidade. Essa semana teve aí um grupo chinês, eles vieram pela primeira vez, eles já produziram 18 mil toneladas, esse grupo sozinho, antes da pandemia, industrializava 18 mil toneladas de pecan com casca, veio a pandemia, caíram, hoje estão fazendo 8 mil. Veja, uma organização faz a produção brasileira. Então, compraram, pagaram preços de 4 dólares a 4 dólares e 60, e o que mudou para ter essa diferença de preço? Paulo? Qualidade e tamanho. Então, é vital para eles, é muito importante para a indústria que descasca, que os tamanhos estejam separados. Então, os tamanhos jumbo, que é menos de 90 frutas por quilo, eles chegaram a pagar 4,60, e as large, que é mais de 170, pagaram 4 dólares. Então, dentro da combinação que sair da propriedade de vocês, entende? Dependendo do percentual de cada tamanho, o que acontece? Vale a pena exportar as grandes e as médias e pequenas vender no mercado interno. Isso é uma seleção e uma escolha que a gente faz a cada momento. Para você saber o preço por tamanho, o que vocês têm que fazer? Já sei igual. Então, para saber o preço, vocês têm que ligar o computador, colocar ali preços de pecan, ou pecan report, já dá o preço do dia praticado nos Estados Unidos por tamanho. E vocês começam a ter. O que vocês têm que fazer?
é transformar o preço americano para o preço FOB Fazenda. Dependendo do custo do transporte internacional, né, porque isso aumentou de uma maneira estúpida e agora está começando a cair. Nós chegamos a pagar $12.000 por um container para ir até a Tailândia. Hoje está em 6.700, né, começou a cair. Mas, então, começa a entrar nessa realidade e, pessoal, vamos praticar. Vamos olhar os preços internacionais. Vamos ter o cuidado de anotar no nosso caderno de campo o preço semana por semana e a tendência. Como é que eu sei dizer para vocês que o preço caiu 35% de setembro a dezembro do ano passado? Pessoal, eu não inventei a roda, é bem simples, é só olhar o preço de setembro, né, lá nos Estados Unidos e olhar os preços de dezembro, calcular quanto representou a diferença. E aí saber, né, a importância que isso tem para o mercado interno e para o mercado externo. E saber aproveitar os melhores preços para o mercado externo e os melhores preços para o mercado interno. Nesse momento, a indústria nacional está pagando bons preços em relação aos preços internacionais. É um bom momento para vender para o mercado interno. Então, saibam aproveitar as vantagens e desvantagens de cada momento, né? Então, dentro desse jogo que nós estamos vendo, o IBPCAM tem procurado dar as informações de mercado semanal, procurar trazer os melhores artigos técnicos para ajudar vocês na produção e, de alguma maneira, trouxemos, de alguma maneira, mostrar os padrões de qualidade que são exigidos, e para isso nós trouxemos 2 bons técnicos argentinos que nos ensinaram a como definir a qualidade do nosso material, do nosso produto, né? Então, fizemos um curso há 3 semanas atrás, o mesmo curso nós fizemos no ano passado, repetindo para fazer com que todos aprendam a controlar a umidade, controlar o tamanho, né? Todo esse processo. São coisas simples, mas que faz a diferença. Uma coisa que é muito, muito evidente, é fundamental separar por tamanho, ter umidade por menos de 5% e ter as nozes limpas. Isso é fundamental. Com isso, nós entramos no jogo e vai ter uma chinesa bonita que vai nos tirar para dançar e, com isso, nós vamos poder vender para todo mundo. Bom, pessoal, eu podia só, né, improvisar isso para vocês, mas é o que eu penso e é o que o IBPCAM tem seguido, né, na sua proposta de trabalho. Muito obrigado pela atenção. Hein?